palavras de sabedoria para trazer sabor e alegria aos seus dias. O suprassumo do provérbio, gente, o provérbio é tão forte, é tão poderoso. E ontem me falaram, só repetição, repetição, repetição. Mas e aí se é repetição? Não sou eu quem está repetindo, é a palavra. Você não entende que o nosso cérebro aprende por repetição. Você sabe por que você reclama, você enche o saco, você é ansiosa, insegura, imatura, se sente rejeitada, traída, mal amada? Porque você repetiu esses sentimentos e comportamentos que te levam a se sentir assim inúmeras vezes. Não foi só uma vez. Então, quem repete é o Criador, porque Ele sabe. Ele fez o meu cérebro, o seu, a minha mente, a sua. Ele sabe que o único jeito de acessar o nosso inconsciente é a repetição. Na verdade, não é o único jeito, né? Mas são dois jeitos. Além da repetição, é forte impacto emocional. Forte impacto emocional é um pouco mais difícil ter, mas a repetição, ela precisa acontecer, que nada mais é do que criar rotinas, criar hábitos. Vamos para o capítulo 19, né? Como realmente conduzir uma vida bem-sucedida, né? Como viver de maneira sábia. Olha aqui, capítulo 19, versículo 2. Sem reflexão, nem o zelo é coisa boa, e quem acelera os passos tropeça. O que é reflexão? É pensar, é analisar, é ponderar antes de fazer e agir. Então, sem refletir, sem analisar, nem o zelo é coisa boa. O que quer dizer? É ser cuidadoso. Por exemplo, eu vou zelar para não quebrar essa taça. Eu vou zelar para que não caia. Ou seja, eu vou ter cuidado com isso. Então, o zelo, e olha, para mim ter cuidado com essa taça, eu vou ter o quê? Atenção sobre essa taça. Eu estou voltada a essa taça. Então, zelo é sim uma coisa muito boa. Zelo é bom. Nós temos zelo com quem nós gostamos, com quem nós amamos. Então, ter zelo é coisa boa. Mas, sem reflexão, nem o zelo é coisa boa. Ou seja, sem refletir, sem analisar, nem o cuidado, nem a sua atenção se torna bom. Por quê? Pode virar compulsão, obsessão. Então, não é só ter cuidado com alguém ou com alguma situação. Não é só dar atenção. Mas deixa eu refletir, o que eu estou fazendo? Deixa eu ver se faz sentido isso aqui para mim agora. Deixa eu analisar esse momento que eu estou vivendo. Deixa eu entender qual é o melhor para essa pessoa, não o que eu quero. Deixa eu ver por um outro ângulo, uma outra visão. Assim pode ser bom, mas se eu quero cuidar e começar a sufocar o outro, não. Se eu quero cuidar e começo a me intrometer, a invadir o espaço do outro, não. Então, cuidar de alguém, cuidar de uma situação, de um relacionamento, requer a nossa atenção. Até de certa forma, a nossa disciplina diária ali. Mas isso pode se tornar uma coisa ruim se você não parar para refletir. E quem acelera os passos tropeça. O que é acelerar os passos? É agir afobadamente. É atropelar as coisas. É querer tudo muito rápido no seu tempo e na sua hora. Calma. Respira. Vai devagar. Vai devagar. Lá no versículo 5. A falsa testemunha não ficará impune. E quem espalha mentiras não escapará. Bom dia, sejam bem-vindas. A falsa testemunha não
fica impune. E quem espalha mentira não escapará. A falsa testemunha, como a gente pode dizer, é uma pessoa que fala o que não sabe, fala o que não viu, inventa. É uma pessoa caluniadora. É uma pessoa que até distorce as situações. Às vezes você viveu, mas não quer dizer que seja como você viveu que as coisas aconteceram. Porque existe o meu lado da história, existe o seu lado da história. Então eu preciso compreender as coisas de uma maneira ampla, de uma maneira geral. Porque se você falhar na sua análise, no seu julgamento, você estará mentindo. E se você mentir, você não escapará da punição. Não escapará da punição. Agora vamos lá para o versículo 8. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. E quem conserva a prudência encontra a felicidade. Lembra que a palavra felicidade significa sorte? Então, olha, lá no versículo 8 do capítulo 19. Quem adquire bom senso... O que é senso? Sensor. Entendeu? Então, você tem que ter sensor sobre a sua responsabilidade. Sensor, quando a gente fala sensor de casa, de apartamento, de carro, o sensor ele detecta movimento, ele detecta presença. Então, quando eu tenho bom senso, eu vou detectar, eu vou estar atenta aos meus movimentos, ao meu espaço, às minhas emoções, os meus sentimentos. Eu vou ter uma percepção aguçada, até mesmo das situações à minha volta. Então, olha, quem adquire o bom senso ama a si mesmo. E quem conserva a prudência, o que é a prudência? É agir com cuidado, é agir com calma, é uma análise, é uma reflexão. E quem conserva a prudência encontra a felicidade, encontra a sorte. Gente, é maravilhoso ser tudo. Você ganha tudo, tudo acontece muito rápido para você, muito fácil. E a sorte é o que Deus nos promete todos os dias. Essa sorte, essa felicidade é um estado de glória, onde todas as coisas acontecem de maneira mais simples e mais fácil. A falsa testemunha não ficará impune. Repete de novo aqui no versículo 9. E quem espalha mentira perecerá. O que é perecer? Sofrerá. Se você está mentindo, se você está distorcendo a situação, você vai sofrer. Você não vai ficar impune. Então é melhor que você fique calado. Como o provérbio já falou ontem, hoje ontem, não fale nada, porque quem cala se passa por sábio. Lá no versículo 11, a prudência de um homem retarda sua ira. A prudência de um homem retarda sua ira. Prudência é uma análise, é uma atenção. Retarda sua ira. Como você analisou, deixa eu te contar, por que a gente fica irado, nervoso, ansioso? Porque imagina que é o nosso cérebro. Aqui é minha coluna, né? Aqui perto da minha cabeça, o occipital. E aqui é a minha região frontal, o neocórtex fica aqui. Então, para a informação sair daqui, passa pela amígdala e chegar aqui no neocórtex, demora um pouquinho. Então, quando eu tenho uma respiração, quando eu faço a respiração, quando eu tenho uma análise da situação, quando eu ajo com prudência, eu dou tempo suficiente para a informação sair daqui e percorrer todo esse caminho. Então, agir com prudência é respirar e ter calma diante das coisas. É analisar todas as situações, todos os pós e contras. É racionalizar e não agir só pelo impulso das emoções. A prudência de um homem retarda sua ira, ou seja, cheguei aqui no neocórtex, eu vou racionalizar, eu vou conter a minha ira, a minha raiva. Retardar é atrasar, é esperar, porque na corrente sanguínea o nosso hormônio da raiva, né? É rapidinho, é 4 minutinhos, 3, 4 minutos. E é glória passar por cima de uma ofensa. É glória. Sabe quando as pessoas te ofendem e você quer revidar? Você vai se dar muito mal. É glória passar por cima de uma ofensa. É glória você relevar. Você ignorar.
você não ligar. Sabe por quê? Quando te ofende, você está falando dele ou dela. Não tem nada a ver com você. E olha, imagine que Maria me ofendeu. Quando Maria me ofende, Maria fala dela, não de mim. Beleza. Porém, contudo, entretanto, todavia, se eu me abalo, se eu me sinto ofendida pelo que Maria falou, isso revela algo que está dentro de mim. E talvez eu não tenha coragem de assumir, e talvez eu não tenha percebido, nem entendido. Então, percebe? Não tem a ver com o que o outro falou. Tem a ver com coisas dentro de mim que eu concordo. E quando Maria fala, isso é acionado, isso é ativado. Tá? Então, é por isso que relevar uma ofensa é você entender que você não estava chocada. Se a pessoa me chamou de feia, eu não sou feia, tanto faz. Você pode olhar e pensar e sentir, ver o que você quiser. Beleza? Cada um tem a sua. Então, você olha para alguém de uma maneira diferente. Imagina no exemplo, né, que eu tô falando. Então, passar por cima de uma ofensa é... Ai, foda-se. Você me ofendeu, me xingou, minha vida que segue. Não vai mudar nada por isso. Entendeu? Lá no versículo 14. Casa e riqueza se herdam dos pais. Casa e riqueza se herdam dos pais. O que é casa aqui? Casa seria princípios, valores, um bom exemplo. Casa é onde se constrói uma família, é onde se constrói a base da sua vida, do seu comportamento. Então, casa e riquezas. Aqui, riquezas são os bens materiais. É o dinheiro, é a fortuna, é uma casa, um móvel material, é um carro. Então, casa e riqueza se herdam dos pais. De quem você acha que você vai ganhar alguma coisa? Ganhar, né, gente? Dos seus pais e de ninguém mais. Casa e riqueza se herdam dos pais. Lá no versículo 16, quem guarda os mandamentos preserva a sua vida. Quem guarda os mandamentos é quem honra os princípios e morais, valores. Quem guarda, aqui onde nós falamos de comportamento, para que eu consiga guardar o mandamento, viver segundo os valores de Deus, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso analisar como eu tenho agido até então. Então, quem guarda os mandamentos, quem honra as regras da vida, os princípios e valores, essa pessoa preserva a sua vida, ela tem cuidado com a própria vida. Ela não se arrisca, ela não brinca com fogo. Lá no versículo 18, gente, isso aqui é maravilhoso. Corrige teu filho enquanto há esperança. Corrige o teu filho enquanto há esperança. Hoje em dia, você não pode corrigir seu filho porque vai chamar o conselho tutelar. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. Corrige, chama atenção, dá limite. Mas não excedas a ponto de matá-lo. O que é isso? Não seja violento, não seja agressivo. Não excedas a ponto de gerar um trauma no seu filho. Porque dar um castigo para a criança, colocar limite, não vai gerar trauma. Pelo contrário, nós ansiamos por limites, né? Por entender, porque quando alguém me limita, essa pessoa me ama. Se eu posso fazer tudo, quer dizer, essa pessoa não importa comigo. Eu tô fazendo tudo, eu vou me machucar, eu vou me ferir, ela não tá nem aí. Então, o limite no nosso inconsciente é entendido como amor, como cuidado. E a gente gosta e precisa de ser assim. Cuidado, amado. Então, corrige o seu filho, mas não se exceda, não espanque a criança. No versículo 20, escuta o conselho e aceita a correção para ser sábio no futuro. Escuta o conselho de quem está te falando hoje. Aceita a correção para você ser sábio no futuro, para você ter alegria nos seus dias de amanhã, para você viver com calma, com paciência. Muitos são os projetos da mente do homem e o plano que a gente tem aqui, mas só os desígnios de Deus se realizará. Muitos são os projetos no coração, na mente do homem, mas só os desígnios de Deus se realizará.
Ou seja, só o que Deus falou, só o que Deus prometeu. E você sabe que na Bíblia existem mais de 6.000 promessas, 6.000 desígnios para a sua vida? 6.000 promessas. Quantas delas você tem vivido? Eu posso te garantir que 2 delas, que todo mundo conhece na vida, é a abundância e prosperidade. João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Lá em Gênesis 1, multiplicai e prosperai. Então, na Bíblia, existem no mínimo 6.000 promessas de Deus para sua vida. Gente, se eu prometer, eu humana, eu posso falhar. Eu posso não cumprir a minha palavra. Eu posso criar expectativas e não realizar, não atendê-las. Mas Deus, se Ele prometeu, Ele cumpre. Por que você não vive as promessas de Deus na sua vida? São 19 dias de Provérbios. Nesses 19 dias, nós vimos o que nos fez, o que nos prendeu, a dor, o sofrimento, a escassez, a pobreza, a ansiedade, a depressão. Então, você vai viver as maravilhas das promessas de Deus quando você seguir os princípios, quando você entender sobre sabedoria, quando você ampliar a sua visão. Versículo 26. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é um filho que envergonha e desonra. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é um filho que envergonha e desonra. Maltratar o seu pai e a sua mãe é ser malcriado. É responder. E nesse momento, você vai viver envergonhado e desonrado. Você não vai atingir as conquistas da sua vida. Você não vai conseguir atingir aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto almeja. E desonrar pai e mãe, desonrar quem maltrata, né? Maltratar pai e mãe não é só você xingar, ofender. Maltratar pai e mãe também é quando você não consegue honrá-los, quando você não consegue prosperar, crescer, desenvolver. Por quê? Porque eles olham para você e eles sofrem. Eles se sentem maltratados. Porque eu não consegui dar melhor para meus filhos. Eu não consegui ajudá-los. Isso também é desonrar pai e mãe. Isso também é maltratar pai e mãe. Lá no versículo 29, para os zombadores estão prontos castigos, e os açoites para as costas dos insensatos. Para o zombador, para o tolo, para o ignorante, para o zombador estão prontos os castigos. Os castigos que a vida, que o universo, que a sua mente vai lhe proporcionar. Açoites seriam chicotes, cintas, que batiam antigamente nas pessoas. Só que hoje em dia ninguém te bate. Você tem um sistema no seu cérebro que chama superego. E esse superego, ele é o espelho do seu pai e da sua mãe. E ele tem nada mais, nada menos que a função que te condenar. A função de te castigar. Para que você perceba o mal que você fez. É também o superego que nos traz culpa, remorso. O superego, ele tem essa função, ele foi criado e instalado no nosso inconsciente para que a gente não extrapole os limites, para que a gente se contenha, para que a gente crie habilidade de pedir desculpa, de reconhecer, né? Para que a gente possa se colocar, de certa forma, na vida do outro, no lugar do outro, para que a gente crie empatia. Então, para os zombadores, para as pessoas tolas, as pessoas ignorantes, o castigo já chegou, já é garantido o chicote. Mas, para os açoites, e os açoites para as costas dos insensatos. Insensato é a pessoa louca, a pessoa sem juízo, a pessoa sem noção. Açoite é o chicote, é a corda que vai bater, que vai açoitar a pessoa. Então, não seremos assim, pessoas tolas, insensatas e ignorantes. Para que a gente possa preservar a nossa integridade, a nossa conduta. Não culpe a Deus nem ninguém pela sua conduta, pelo seu comportamento. Assuma para você a sua autorresponsabilidade, para que assim você consiga viver uma vida bem-sucedida. Assuma a sua responsabilidade. Não
culpe os seus pais. Não culpa os seus filhos, corrija os seus filhos e aceite os seus pais. Para que você possa crescer, para que você possa prosperar e ter resultados na sua vida. Então, nós vamos finalizar esse capítulo aqui de hoje. E amanhã te vejo para começar o capítulo 20 de Provérbios. Um beijo.